Olá pessoal, estou aqui novamente, professor Marcelo, para nosso primeiro vídeo de conteúdo para o concurso de Balneário Pissarras. Isso mesmo, vamos iniciar com o Estatuto dos Servidores Municipais de Balneário. Eu sempre gosto de começar com o Estatuto, porque você vai saber quais são seus direitos futuros, como futuro servidor, para você se empolgar, se animar aí nos estudos para o concurso, beleza? Então esse vai ser o primeiro tópico, depois vamos abordar lei de regulamentação da Previdência, vamos abordar aí a lei 12257, vamos, a lei de propriedade administrativa, os princípios fundamentais, tudo aqui neste canal, beleza? Então vamos que vamos dar continuidade aí, começar com foco total, né? Foco é a palavra certa, né? Foco no concurso. Vamos lá, pessoal, criem sua rotina de estudos. Bom, importante lembrar que o estatuto começa destacando o regime jurídico, tá? Que é misto. Aí nós temos servidores estatutários, que são aqueles ocupantes do cargo público conforme o nosso regime, né? Conforme o nosso regime estatutário. Temos também empregados públicos que são regidos pelo CLT e temos também servidores temporários que são aí regidos, né? Conforme o regime administrativo especial, na forma da lei, conforme o contrato aí, né? Regido especialmente para os ACTs, os serviços temporários. Então, lembrando, né, vocês vão ser regidos aí, né, pelo estatuto, são cargos estatutários, então, né, então você tem que saber os seus direitos, seus deveres, suas obrigações, né. Tem tantos pontos positivos como também obrigações, né, que nós temos que ter como servidores. E olha só, é proibido prestar serviço gratuito. Isso, se você for técnico administrativo, se você for enfermeiro, você não pode prestar um serviço gratuito de, por exemplo, um curso. Isso mesmo. No entanto, nós temos aqui algumas situações específicas. Você pode prestar serviço gratuito para participar em comissões, grupos de trabalho, elaboração de estudos ou projetos de interesse da comunidade, como servidor público. E o exercício de trabalho voluntário que tem objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos, né, ou sociais. Aí sim, né, é possível, né, ter a prestação de serviço público gratuito, né? Então, são bem situações bem específicas. Em relação ao regime estatutário, então, é aquele que é aplicado aos servidores ocupantes por cargos instituídos nesta lei que a gente está conversando, que é a lei do Estatuto dos Servidores Públicos. E também se estende às funções de confiança. Então você pode aí, né, também assumir uma função gratificada. Também nós temos a questão aqui dos comissionados, né, pessoal? Olha só. Cargo público entende-se pelo conjunto de atribuições, que são aquelas atribuições que estão no próprio edital, né? E responsabilidades previstas na estrutura organizacional, né, no quadro de pessoal do município, que são aquelas vagas que estão ali, né, no nosso edital. Nós temos as atribuições, que são as funções, responsabilidades que vocês terão dentro desse cargo público. Que aí o cargo público ele pode ser de comissionado, que são aqueles cargos de livre nomeação, né? São chamados comissionados, e o cargo público de caráter efetivo, que é você que está prestando esse concurso, que vai ser aprovado, vai ficar entre os primeiros e vai ser chamado aí, né, nos próximos 2 ou 4 anos, né? Foco total. Lembrando que, em relação ao cargo comissionado, eles são de livre nomeação e exoneração. Inclusive, né, a previdência social do comissionado é o INSS, né? É o INSS, então, né? E os cargos comissionados, pessoal, eles só podem ser cargos, né, de direção, chefia e assessoramento. Então, os cargos comissionados são cargos de direção, de chefia. Então, não pode existir um cargo de enfermeiro comissionado, não. Agora, pode ter o quê? Uma diretora da atenção básica, da atenção primária. Diretor de processos jurídicos lá na procuradoria, né? Isso pode ser um cargo de comissão, né, de chefia e assessoramento. Ou até cargo de assessor, que eles chamam às vezes, em algumas situações, né? Já o cargo efetivo, né, de caráter efetivo, é aquele feito por concurso público de provas ou provas de títulos, destinado a atender a necessidades variadas da administração, né? Aí vai depender muito do cargo e do tipo de função. E além disso, né, nós temos que as funções de confiança, elas podem ser exercidas também por servidores efetivos, né? Podem ser exercidas por servidores efetivos. E qual que é o percentual, ó? No caso, então, de Balneário Pissarras, 10%. 10% dos cargos comissionados devem ser ocupados por servidores efetivos. Isso mesmo, então você vai entrar
lá como advogado, talvez você possa ocupar um cargo comissionado de direção. Legal, né? Depois, na sequência, o estatuto ele traz uma outra regra sobre servidor gestante. A servidora gestante, titular de cargo efetivo, no exercício de caráter comissionado, é assegurada também a licença maternidade de 180 dias sob a responsabilidade do INSS. Então, tá, a servidora gestante, que está em cargo aí de caráter comissionado, também tem a licença maternidade de 180 dias, conforme o estatuto, tá? Conforme o estatuto, e não pela CLT, né? Não regida pela CLT. Bom, já agora, na sequência, nós temos os secretários municipais. Conforme o estatuto, eles são classificados como agentes políticos, tá? Então, os secretários municipais e equivalentes são categorizados como agentes políticos e eles são remunerados via subsídio, tá, pessoal? Subsídio fixado em parcela única. Então, o secretário não tem gratificação, não ganha adicional, não ganha bônus, prêmio, nenhuma verba de representação ou outra situação específica. O secretário ganha o subsídio e também tem o direito, tá, ao 13º, que é a gratificação natalina, e a um terço de férias e as férias, tá bom? Esses são direitos que um secretário ou cargo equivalente tem. O restante não é possível. Bom, além disso, é vedado a um secretário municipal receber hora extra, qualquer adicional por atividade salubre ou outra situação específica. Eu digo assim, se está na lei é porque tem história. Que tem município que nem destaca isso, né? Mas se está na lei é porque alguém já tentou processar a prefeitura, alguma coisa aconteceu para estar na lei, né? Não é todo estatuto que tem esse detalhamento. Bom, e aos agentes políticos, incluindo o prefeito, é assegurado o gozo de férias de 30 dias, né? E o pagamento em espécie de férias não gozadas, vedado a acumulação, não pode acumular, né? Tem que tirar férias. Bom, e quais são os requisitos, né? Quais são os requisitos para ser servidor efetivo? Isso já está lá no edital, né? Porque o edital ele tem que destacar o que está no estatuto. Então você tem que ter nacionalidade brasileira ou equiparada, você tem que estar no seu gozo de direitos políticos, quitação com as obrigações de militares eleitorais. Não é à toa que quando você entrar, você vai ter que entregar uma declaração de que você não tem pendência eleitoral, né? Você vai ter que encaminhar essa documentação. Vai ter que encaminhar, por exemplo, comprovar o nível de escolaridade. Então, se o cargo é nível superior, quando você for chamado, né, você vai ter que comprovar, encaminhar toda a documentação. Idade mínima de 18 anos, ou alguns cargos podem ter idade máxima, né? Isso pode acontecer, acontece normalmente às vezes em guarda municipal, né? Acontece em algumas situações. Não é o caso aqui, né? Você tem que estar primeiro, né, habilitado no concurso público, estar entre as vagas, seja convocado, né? Também tem que declarar que não acumula cargos. Então você, por exemplo, não tem dois cargos no mesmo horário, né? Não tem dois cargos administrativos. Que lembrem da regra, né? Dois cargos de saúde, o cargo de professor e administrativo, o cargo de professor e professor, conforme a lei orgânica do município de Pissarras, tá? Nós vamos conversar sobre isso depois. Você não pode acumular dois cargos públicos, né? Tirando essas três exceções. E você tem que comprovar também a aptidão física e mental. Aptidão física e mental, né? Bom, depois o estatuto ele aborda sobre a nomeação. Então, quando é feita a nomeação? Primeiro, temos a nomeação em caráter efetivo. E aí, quando você for aprovado no concurso, e você vai ser convocado aí para iniciar o seu trabalho, vai ter a sua nomeação. Quando se trata de cargo de classe inicial de carreira. E em comissão, que são os cargos de confiança ou livre exoneração, né? E olha só, a nomeação do servidor público para cargo em comissão determina no ato da posse o seu afastamento do cargo efetivo de que for titular, salvo nos casos de acumulação lícita e compatibilidade de horário, né? E a faculdade de optar pela remuneração do cargo efetivo. Então você pode escolher optar pela remuneração de um ou de outro. Destacando também que o Estatuto ele aborda sobre o concurso público, ele tem validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. É bem comum, né? 2 mais 2, essa prorrogação. E o que o Estatuto aborda também? Olha só, na abertura do concurso público, ele é publicado na imprensa local com antecedência mínima de 30 dias. E tem que estar número de vagas, tipo de concurso, se tem prova ou prova de título,
os títulos que são exigidos, critérios de habilitação, prazo de inscrição, tudo isso tem, né? Eu acho que isso aqui dificilmente eles vão cobrar, né? Mas trouxe por curiosidade para vocês. Tem que ter também, olha só, a época da realização das provas, constando dia, horário e local. Tem que ter a publicação das inscrições, publicação dos aprovados por ordem de classificação, escolha da vaga, constando dia, horário e local, prazo de validade do concurso de até 2 anos, prorrogável por mais 2, né? Então tudo isso tem, né? É o convencional aí de concurso público. Tem algumas coisas que são meio óbvias, mas ele destaca no estatuto, né? Que tem prefeitura que não destaca, mas aqui eles destacam bem até os pormenores, né, do concurso público. Bom, então depois da nomeação nós temos a posse. A posse, pessoal, é o momento que tu aceita. Ó, tu aceita expressamente as tuas atribuições, teus deveres, as tuas responsabilidades em relação ao cargo, bem como o compromisso de bem servir o município, formalizado com a assinatura do termo de posse aí, né, pelo competente e pelo empossado, né? Quem aí nunca gostou de ver o seu termo de posse, né? Então é esse momento que acontece a assinatura aí normalmente do prefeito ou do secretário de administração e do empossado. A posse depende sempre, né, da prévia inspeção médica. Então você vai passar pela inspeção médica, você vai, às vezes tem município que encaminha a lista de exames, passa aí, né, você faz, às vezes no posto de saúde do próprio posto, às vezes você tem que fazer por si só, né, por si mesmo, e depois a junta médica só vai avaliar e dar o preenchimento, né, ok, tudo certo, né. Então isso vai depender muito de cada município, né, do rito. Tem município que faz todos os exames de lá dentro dele mesmo, já a maior parte hoje, né, encaminha uma lista e você vai fazer e depois só passa pela junta médica com todos os documentos já, né. Depois da posse, né, então a posse vai depender também da comprovação da capacidade física e mental. É claro que todos os documentos anteriores já vão ter sido entregues. Você vai entrar em efetivo exercício. Então, depois da posse, você vai realmente agora, ó, agora eu vou começar a trabalhar. O exercício, pessoal, ele acontece 15 dias da data da publicação do decreto, no caso de reintegração, quando tu era aposentado e voltou, e no caso da posse. Então, você tomou a posse, pessoal. Teve uma cerimônia, você assinou o termo de posse. Você tem 15 dias para começar. Então, normalmente eles vão indicar, olha, começa na segunda-feira. Teve uma prefeitura que eu comecei no mesmo dia que eu entrei, né? Teve outra que eu comecei 3 dias depois, na segunda-feira. Então, tem um prazo para iniciar, 15 dias. Mas eu sei de história que tem servidor que fez a posse e sumiu, né? Nunca mais veio. Então, nesse caso, ele vai ser exonerado. Se ele não entra em efetivo exercício, ele é exonerado, né? Com justa causa, aí o PAD, o processo administrativo, fazendo a demissão do servidor que não entrou em efetivo exercício. Em relação à jornada, alguns destaques. A jornada é de 40 horas semanais, salvo, né, quando tiver um horário diverso no cargo, que está até no próprio edital. E olha só, além do cumprimento estabelecido neste artigo, o exercício dos cargos de provimento efetivo em comissão exigirá do seu ocupante integrar o horário e dedicação ao serviço, né? Então você tem que estar dedicado, né, no horário que você tem a sua jornada. Salvo interesse administrativo em que a carga horária pode ser reduzida para 30 ou 20 horas semanais, sem prejuízo das atribuições, porém, né, com redução do vencimento. É claro, se você trabalhar menos horas, você tem a redução no seu salário. E o servidor público que interromper o exercício de suas funções dentro de um período de 12 meses, por mais de 30 dias consecutivos, então, ó, 30 dias consecutivos, ou 60 dias alternados, sem amparo legal, está sujeito à demissão por inassiduidade. Então, se em um ano tu faltou 60 vezes, né, sem aí justificativa, você vai aí ser demitido por inassiduidade, ou 30 dias corridos. Na sequência, um ponto bem interessante que eu vou destacar para vocês é o estágio probatório, né? Aqui eu trouxe até alguns pontos que estão em outra lei, né? Que nem tudo está no estatuto, mas eu trouxe alguns complementos para vocês, até porque é algo interessante. Olha só, então você, futuro servidor efetivo, isso mesmo, você vai passar pelo estágio probatório. É um período de 3 anos em que você é avaliado se você é apto para exercer sua função, tá? Hoje, até na minha experiência como servidor público, vi poucas pessoas serem reprovadas, mas acontece, né? De uns 1.000, eu vi pelo menos uns 10 serem reprovados. Acontece nessas situações, né? Normalmente são situações que têm brigas, situações estáveis, né? Então, o estágio probatório é um período
de 3 anos em que você é avaliado pelo seu superior hierárquico, onde você, né, vai passar por um período em que você ainda não tem a sua estabilidade, mas você é avaliado, tá? Você é avaliado. E como é que funciona esse processo? Nós temos uma comissão de avaliação de estágio probatório, a CAESP, que avalia então os servidores, tá? Ela foi instituída com essa finalidade. A CAESP então é formada por 3 servidores efetivos, estáveis, eles então que fazem esse processo de avaliação. Ela é realizada, tá, pessoal, a cada 6 meses. Então, em 3 anos, você vai ser avaliado basicamente 6 vezes. Então, a cada 6 meses é feita uma avaliação, a partir da data da posse. É claro, quem faz essa avaliação é seu chefe imediato. Então, o chefe imediato deverá, até o 15º dia útil do primeiro mês subsequente ao fechamento de 6 meses, encaminhar o formulário padrão. Então, fechou 6 meses, 15 dias úteis depois, o seu chefe, deve encaminhar um formulário para a comissão. É um formulário com avaliação, tá? Então, a cada 6 meses, o seu chefe vai fazer uma avaliação, né, conforme o formulário padrão. E o que é avaliado, tá, pessoal? Esses são os requisitos que eu trouxe, tá? Essa parte aqui não está no estatuto. Eu trouxe da lei específica que é citada no estatuto, né? Idoneidade moral. Então, o que é idoneidade? Entende-se como idôneo o servidor que não tiver sido condenado por qualquer crime contra a administração pública. Isso é tranquilo, né? Não tem nenhum processo, não tem nada, é 10. Asseio e sobriedade. Entende-se como asseado e sóbrio o servidor que comparece ao local observando as condições básicas de higiene e que não esteja sob efeito de nenhuma substância alcoólica. É o mínimo que se espera, né? Higiene, não está drogado, não tem nenhuma substância tóxica, né? Então, tranquilo, né, pessoal? Tranquilo esses pontos. Pontualidade. Entende-se por pontual o servidor que inicia seus trabalhos no preciso horário definido para o seu ingresso diário e que cumpra a sua jornada de trabalho, de acordo com o funcionamento do seu órgão, da sua secretaria, observado seu cartão ponto ou registro manual de frequência. Então, se você é pontual, você vai ganhar o 10, né? Se você se atrasa um pouquinho, às vezes um 9, um 8, tá bom, né? Disciplina. Entende-se como disciplinado o servidor que mantém a ordem que convém ao funcionamento regular da instituição. Produtividade, capacidade e iniciativa. Entende-se como produtividade o rendimento dos trabalhos desenvolvidos para o servidor no desempenho das suas atribuições e a sua disposição de tomar iniciativas em tarefas próprias. Sociabilidade. Entende-se como sociável o servidor que mantém bom relacionamento com seus colegas, tratando-se com urbanismo e respeito. Então, saber conversar, né? Saber trabalhar em equipe, né? O básico, né? Cumprimentar, conversar com os demais. E zelo pelo patrimônio público. Entende-se por zelo pelo patrimônio e cuidado com equipamentos em geral. Bom, são esses requisitos bem tranquilo, né? Professor, será que eu tenho que gravar? Bom, é importante conhecer, né? Não estão diretamente no estatuto, mas pode ser cobrado de outra forma, né? Pelo menos você tem uma noção, né? Você já consegue aceitar uma questão. Creio que eles não vão cobrar esses itens especificamente, mas só a critério de conhecimento, tá? Eu até trouxe aqui um destaque, vou falar mais rápido aqui, ó. Idoneidade moral. Olha só, nota 10, se não sofreu nenhuma condenação criminal. Nota 0 se sofreu. Asseio, aquela higiene básica. Nota 10 se você cumpre seu trabalho, né, com os critérios de higiene básicos. Rosto, mão, cabelo, dente. E nota 0 se não obedecer, né? Pior que eu já vi situações complexas aqui nisso aqui, né? Em uma das prefeituras que trabalhei. Sobriedade, nota 10 aquele que se apresentar sóbrio, né? E nota 0 se você for comprovado, né, que, ainda que de forma não habitual, tu apareceu uma vez bêbado. Nota 0, irregular, né? Veja, mesmo de forma não habitual. Pontualidade. E aí a pontualidade você é deduzido por faltas, ó. Faltas injustificadas. Para cada falta justificada serão deduzidos 5 pontos. Chegadas tardias será deduzido 1 ponto. E para a disciplina, ó, nota 10, acata a ordem sempre com boa vontade, sendo eficaz. Nota 9, acata a ordem sempre com boa vontade, às vezes ineficaz. Tem até os critérios na lei, vejam, né? Tem até os critérios da lei, né? Um dia, se vocês forem chefes, e eu creio que vão ser, né? Até quem sabe aí comissionados, servidores efetivos que assumem cargo de função gratificada, vocês vão ter que avaliar alguém, né? Só um critério de conhecimento. Aí tem o critério de produtividade também, né? E iniciativa. Sociabilidade, ó, nota 10, tem ótimo relacionamento com os colegas.
Nota 0, relaciona-se mal com seus colegas. Sem urbanismo não tem espírito de equipe. Isso acontece às vezes aí com alguns servidores públicos. Zelo pelo patrimônio público. Ótimo, nota 10. Zela pelos equipamentos. Utiliza com racionalidade máxima. Não possuindo qualquer registro de quebra ou perda. Nota 0. Nota 0. Não zela pelos equipamentos e não utiliza racionalidade nos seus insumos. Tem registro de quebra e perda de patrimônio em processo administrativo, né, de dolo. Então vejam, pessoal. O estágio probatório tem vários requisitos de avaliação e são importantes. O que vocês têm que lembrar é um período de 3 anos. As avaliações são feitas de 100 em 6 meses pela comissão, pela CAESP, então, né, que são avaliados do estatuto. O estágio probatório e é o seu chefe de setor, né, que vai avaliá-lo e encaminhar até o 15º dia útil subsequente, beleza? Então agora finalizamos a nossa primeira aula. Em breve teremos pelo menos aí mais 4 vídeos sobre o estatuto e depois vamos dar continuidade no restante do tema. Tem alguma dúvida? Tá focado? Então vamos que vamos, pessoal. Até a próxima!